família riu porque ganhei só um gato de herança. Eles não sabiam do segredo de 50 milhões de reais. Quando o envelope foi aberto, houve um silêncio curto, cortado por risadas abafadas, aquelas risadas que carregam surpresa, desdém e uma espécie de alívio porque a expectativa fracassou. Só um gato, alguém sussurrou com um meio sorriso, e a frase se espalhou pela sala como fumaça. Eu senti cada sílaba, como se fossem dedos que empurravam minha dignidade para o chão. Mas o que ninguém sabia, e nem desconfiava, era que aquilo que cabia no meu colo tinha mais importância do que qualquer chave de mansão ou pedaço de papel escrito à caneta. Eu me chamo Rita, para quem me conhece. Não sou uma figura de novela. Trabalho com conserto de pequenos eletrodomésticos. Vivo num apartamento de fundos e tenho um círculo de amigos simples. Quando meu Toava Henrique faleceu, toda a família se reuniu esperando que ele deixasse algo grande. Era o tipo de homem que colecionava relógios antigos. Uma biblioteca de livros caros e boatos de investimentos que nunca vimos. Cresci ouvindo primos e tias comentarem sobre o legado dele. Foi por isso que os olhares naquela sala eram tão afiados. Estavam todos prontos para dividir um mundo onde eu, de apartamento pequeno e vida modesta, não pertencia. O oficial leu a última vontade em voz baixa, com a solenidade de quem sabe que palavras podem mudar gente. Entre objetos, doações e lembranças, havia uma linha clara: deixo ao cuidado de Rito meu gato, Bento, com todo afeto. Aos que cuidarem dele, serão conferidos os meios necessários para isso. Conforme documento anexo, a sala explodiu em murmúrios. A palavra apenas pairou no ar várias vezes. Me disseram aquilo olhando como quem observa algo que se pode pisar. Não reagi naquela hora. Segurei Bento pela primeira vez com uma calma que não era construída, era natural. Ele estava encolhido, com olhos que pareciam ter visto mais estações do que qualquer um de nós. Seu pelo tinha manchas de tinta seca, sinal de anos de visitas ao ateliê do tio Henrique. Ao pegá-lo, senti que aquilo não era só um animal, havia uma história toda enrolada ali, silenciosa, como a cauda que se escondia entre as patas. Se você já foi ridicularizado por algo que lhe deram ou por uma escolha que fez, escreve nos comentários já. Fica comigo até o fim desta história. Saí daquela casa com Bento no colo, enquanto os parentes discutiam cifras que eu não ouvi direito. Como fantasmas de posses que nos deixavam apenas uma janela para a vaidade. No ônibus, algumas pessoas olharam para o gato. Um menino abriu a boca surpreso. Em casa, comecei a descobrir pequenos detalhes que me conectavam mais ao animal do que a qualquer documento. Um miado que lembrava um pedido de perdão. O hábito de dormir sobre meus livros como se lesse comigo. E pequenas manias que pareciam marcar um mapa desconhecido. O que ninguém notou na sala de leitura do testamento foi um pequeno brilho no pescoço do Bento. A coleira não era de plástico barato, era de couro gasto. Com um medalhão redondo preso por uma argola que rangia quando eu andava. No medalhão estava gravado apenas um símbolo simples, um S entrelaçado, e no interior, escondido por uma película de vidro, havia algo pequeno, um objeto metálico do tamanho de uma unha. Quando eu o limpei, vi que era uma chave minúscula, de latão escurecido pelo tempo. A chave acendeu em mim uma curiosidade que não era só de o que é isso. Meu tio Henrique morava numa casa antiga que eu limpei poucas vezes quando adolescente, um lugar onde o vento tinha tomada própria e cada cômodo guardava o cheiro do passado. Havia um escritório que ninguém mais usava, trancado e empoeirado. Minha mãe sempre dizia que o tio guardava coisas estranhas ali. Na manhã seguinte, quando voltei para cuidar de assuntos menores, do registro do gato, de como eu ia prover o animal, decidi levar o medalhão ao homem que conhecia a família há décadas, seu Joaquim. O notário que redigira vários papéis do tio. Seu Joaquim olhou para a chave como quem reconhece um pedaço perdido de um quebra-cabeça. Rita, disse ele com um sorriso que misturava saudade e segredo.
Ele contou vagamente que o tio Henrique gostava de proteger seus objetos com esquemas antigos menos cofres escondidos. Segredo de família. Um jeito de manter o mundo à prova de intromissões. Não me deu certezas. Só uma observação, a casa ainda guarda muita coisa, se você quiser procurar. Não havia nesse convite qualquer promessa de riqueza. Apenas a possibilidade de descobrir algo que, legalmente, poderia ser relevante. Para mim, era o suficiente. Voltei à casa do tio com Bento enrolado em um pano porque chovia e eu não queria que ele pegasse friagem. A garagem cheirava a óleo e tinta. Bento, como quem já conhecia o mapa da antiga casa, encaminhou direto para uma porta que dava para um ateliê lateral. Parou, olhou para mim, miou 2 vezes curtas e começou a afiar as unhas numa prancha de madeira contra a parede. No mesmo local onde sempre havia um pequeno vão no piso, quase invisível. Eu não acreditei à primeira. Missei perto. Empurrei o piso com o pé e a tábua cedeu. Era preciso mais força. Eu puxei com as mãos e um baú rústico apareceu, escondido como se a casa respirasse e guardasse um segredo há décadas. Dentro havia um envelope com o brasão do tio Henrique, menos nada de moedas brilhantes, nada de barras douradas. Havia, sim, papéis, documentos com carimbos, um antigo contrato de compra de terras, certificados de ações de uma empresa local que, segundo o nome, prosperava há anos, e um diário com caligrafia firme. As palavras do diário não eram explicações legais, mas testemunhos. O tio escrevia sobre confiar apenas em quem demonstrasse cuidado com o que amava. E mencionava Bento como pequeno guardião. Havia ainda um papel selado, uma espécie de carta endereçada minha ao notário. Instruções simples: encontrar o medalhão. Provar que o animal estava sob meus cuidados e apresentar os papéis ao cartório. Aquelas páginas, juntas, delineavam algo maior do que a família imaginava. Aquilo não era uma pequena ousadia do tio para causar confusão. Era um plano que, ao ser seguido, revelava que parte do patrimônio havia sido alocada de uma forma que beneficiava quem provasse capacidade de cuidado. Não era preciso entender cada termo jurídico. Bastava reconhecer a intenção clara. O tio queria assegurar que os bens fossem geridos por alguém com paciência e afeto, não por quem buscasse apenas ostentação. Quando levei o envelope para seu Joaquim, enviei junto uma mensagem curta para um primo distante que estava sempre de olho em qualquer centavo. A reação dele veio como uma onda, primeiro incredulidade, depois pressa. Você tem certeza que é isso? Um medalhão, um baú, um diário? Perguntou pelo telefone, a voz atravessada de suspeita e cobiça. Eu respondi com a mesma calma que mantinha desde o dia da leitura do testamento. Sim, é isso. E o Bento está comigo. Ele resmungou, conteve palavras que eu já sabia menos acusações veladas de que eu tinha sorte, e desligou. Nos dias que se seguiram, minha rotina se transformou. Concertos, visitas ao mercadinho, trabalhos para pagar as contas, e, no meio disso tudo, Bento, sua respiração perto das minhas mãos à noite, os olhos atentos quando eu falava baixinho com ele. A vizinhança começou a reparar uma diferença na minha figura. Havia menos pressa e mais cuidado nas minhas ações. Não porque eu tivesse mudado minhas circunstâncias, mas porque cuidar de alguém nos ensina outra economia do tempo. Os antigos conhecidos que, no passado, me viam como a Rita das bocas pequenas, passaram a me cumprimentar como se reconhecessem um peso novo e honesto, não de riqueza, mas de dignidade. Enquanto isso, a família que riu estava ocupada com sua rotina de aparências. Festas, almoços e conversas cheias de cifras que soavam vazias quando comparadas ao silêncio do meu apartamento onde Bento se enrolava em mim como se fosse proteção. Algumas mensagens vieram com o tom em que se pede favor, outras com uma frieza que só o orgulho sabe ter. Havia, aos poucos, uma mudança no ar. A notícia de que papéis tinham sido encontrados começou a se espalhar como rumor. Pessoas se aproximaram com sorrisos medidos, buscando talvez uma oportunidade.
talvez apenas confirmando que, naquela peça de teatro, o papel que eu interpretava poderia se transformar. A tensão aumentou não por força de grandes confrontos, mas por minúsculos gestos de curiosidade, telefonemas noturnos de primos que pediam para conversar. Um vizinho que comentou que tinha ouvido dizer que o tio Henrique deixou muitas coisas e que talvez eu não devesse mexer com aquilo sozinha. Havia também o olhar dos antigos amigos do tio, que apareciam na porta com lembranças e estranhas compaixões. Eu aprendi a responder com palavras curtas e verdadeiras. Encontrei o que estava escondido. Vou seguir o que o tio deixou. Não havia espaço para ataques. Eu não precisava provar nada para quem só entendia as posses como troféus. O ponto de virada não veio por acaso, veio numa manhã de sol quando seu Joaquim, junto com outro advogado de confiança, pediu para ler os documentos em minha presença. Fomos à casa do tio. A sala onde a família Rira estava vazia naquele dia, o que fez o silêncio parecer ainda mais pesado. Na mesa, os papéis aguardavam como quem espera por uma audiência. Houve um momento em que olhei para Bento e ele, como se entendesse a gravidade, passou pelo na minha mão com delicadeza. Quando os documentos foram abertos, a leitura foi feita em voz alta pelo notário. Não eram só antigas ações ou terras sem valor. Havia contratos que, ao longo de décadas, se valorizaram muito. Havia propriedades localizadas em áreas que, por mudanças urbanas e iniciativas locais, haviam ganhado preço. Havia investimentos feitos em empresas que lançaram um produto que, anos depois, se tornou referência no mercado nacional. Tudo isso, reunido, compunha um montante que, nas palavras simples do notário, equivalia ao que hoje poderíamos calcular como aproximadamente 50 milhões de reais. O número circulou pela sala como brisa que abre cortina. Ninguém acreditou de imediato. Os primos que riram primeiro não estavam ali. Mas a notícia chegou à família numa velocidade que nos surpreendeu. Chamadas, mensagens, visitas. Alguns chegaram sem máscara social, ou melhor, sem máscara moral, esperando que eu cedesse. Que algo fosse dividido rapidamente para que pudessem recuperar sua posição social. Outros, mais velhos e menos acostumados à pressa, vieram com passos lentos e olhos envergonhados, como se a própria sombra do riso lhes falasse de volta. Quando anunciei que parte do patrimônio seria destinada ao cuidado do gato e que os documentos indicavam claramente que quem tivesse Bento como custodiante deveria gerir os bens, houve um choque que não cabia em palavras cruéis. Meu primo Tomás, que havia rido mais alto no dia da leitura do testamento, entrou na sala como se a força tivesse abandonado seu corpo. Isso não pode, começou ele, e a frase morreu ante o olhar do notário. O que poderia ser dito? Como contestar instruções escritas, assinadas, carimbadas? A surpresa virou constrangimento. Meu primo ficou pálido. O que veio depois foi uma sequência que eu achei que nunca viveria. Pedidos de desculpas, conversas trêmulas, tentativas de barganha. Alguns argumentavam que o tio estava confuso no fim, outros sugeriram que eu devia repartir por caridade. Em voz baixa, eu disse que não procurava vingança e que não era de meu feitio humilhar. O tio, em suas escritas, valorizara a paciência e a honradez. Era nisso que eu pretendia honrar sua memória. Proponho, disse eu, que uma parte fosse destinada a uma causa que ele sempre apoiou. A biblioteca comunitária da cidade que ele frequentava. Outra parte, se necessário, poderia ser usada em investimentos que garantissem a manutenção de Bento e a continuidade de projetos sociais. Não por generosidade teatral, mas porque eu não queria que aquilo se tornasse um campo de batalha. Naquele momento, presenciei uma transformação curiosa. Alguns parentes, com as faces ainda marcas do riso anterior, aceitaram as condições com relutância. Outros sumiram, e nunca mais tive notícias. Havia, contudo, uma coisa que me tocou, depois de tanta desconfiança e mentira velada.
as pessoas que realmente me apoiavam menos vizinhos. Antigos colegas, pessoas do meu bairro, vieram com flores, comida e palavras que pesavam mais que qualquer cifra. Você cuidou dele com amor desde o começo, disse Dona Marília, dona da padaria da esquina, com os olhos brilhando. Isso vale mais, naquele dia. Percebi que o respeito que importa não vem do valor declarado por contratos, mas da reputação forjada por ações pequenas e constantes. Mesmo com a fortuna agora reconhecida, decidi manter o mesmo trabalho por um tempo. Para mim, aquilo nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre ser vista além da aparência e sobre justiça. Essa palavra que, à medida que cresce, nos coloca em situações que nos forçam a decidir que tipo de pessoa queremos ser. Com Bento, visitei a biblioteca que eu mesma frequentava quando criança e propus que parte dos recursos ajudasse na restauração de livros antigos e em programas de leitura para jovens. A comunidade celebrou, não por ostentação, mas porque ver uma instituição esquecida renascer é como assistir a uma árvore dar frutos após anos de seca. A família, exposta, viveu seus conflitos internos. Alguns não conseguiram perdoar a humilhação que sentiram, outros aprenderam com a própria falha. Lembro-me de uma tarde em que minha prima Juliana veio me encontrar. Seus olhos estavam inchados. Eu ri de você, ela disse baixinho, sem rodeios. Senti vergonha da minha própria mesquinhez. Não foi um pedido de perdão teatral. Foi simples e humano. Eu abracei-a. Percebi que o arrependimento era, às vezes, mais difícil de se obter do que a vitória. Quando ele vem, é um gesto de coragem. Mas nem tudo foi poesia ou reconciliação imediata. Houveram acusações sutis, tentativas de manipular a história. Pessoas que achavam que agora eu havia virado, que a vida havia me transformado numa figura inacessível. Para aqueles, eu mantive a mesma calma que mantive diante das risadas iniciais. Não me apego ao que dizem sobre mim. Prefiro as ações que comprovam o caráter. A vida, com Bento aos meus pés, ganhou uma nova cadência. O animal, que tantas vezes fora motivo de chacota, tornou-se símbolo de uma lição que eu precisava aprender e ensinar. O valor verdadeiro nem sempre aparece no brilho imediato. Ao longo desse processo, descobri que o que me fez diferente naquele dia da leitura do testamento não foi sorte. Foi a escolha silenciosa de cuidar do que parecia pequeno. Enquanto muitos buscavam sinais externos de sucesso, eu limpei o pelo do meu gato, troquei sua água. Levei-o ao veterinário e escutei seus ronronos nas noites difíceis. Essas pequenas ações são como sementes que, se regadas com paciência, brotam de maneiras inesperadas. Quando a história se espalhou pela cidade, vi como as pessoas reagiam ao ouvir que um gato estava no centro de tudo. Houve quem tivesse vontade de transformar Bento em atração, mas eu recusei. Ele não era cartão de visitas nem troféu. Era um ser vivo que merecia respeito. Por isso, quando visitas vieram, explicava, ele é quem soube guardar as coisas que importam. Não vou explorá-lo. A atitude provocou curiosidade saudável. As pessoas começavam a perguntar menos sobre a cifra e mais sobre como cuidávamos uns dos outros. Foi então que me ocorreu algo que me acalmou. Se meu tio Henrique planejou aquilo, talvez entendesse que os bens deveriam ficar onde se reconhecessem valores, não títulos. Ao respeitar sua vontade, eu estava também devolvendo sentido a ele. Isso me fez tomar decisões práticas, contratar um gestor idôneo para acompanhar os investimentos, destinar recursos à comunidade que o tio tanto admirava e, principalmente, manter a guarda de Bento de forma digna. Sem forma num objeto de disputa. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. Administrar dinheiro. Ouvir opiniões. Entender que a generosidade pública às vezes traz ruído. Mas também trouxe gratidão, de crianças que passaram a frequentar a biblioteca, de voluntários que se reuniam para projetos, de vizinhos que diziam que eu não mudei,
só ganhei mais responsabilidade. Aprendi a ouvir quando me convinha e a discordar sem raiva quando discordava. O episódio do medalhão e do baú ficou para trás como uma fábula que a cidade repetia com variantes. Alguns contam que o tio era excêntrico, outros que ele queria dar uma lição. Para mim, foi a reafirmação de algo que já sabia intimamente, que o valor de uma vida não se mede apenas pelo que ela possui, mas pelo que ela conserva de humano e pela forma como trata o que considera frágil. Em mais de uma ocasião, senti vontade de responder às pessoas que me perguntavam se eu agora andava diferente. Respondi sempre que a mudança mais óbvia foi perceber como é fácil julgar. Aprendi a olhar para os objetos e para as pessoas com um pouco mais de paciência. Antes, um objeto esquecido podia parecer inútil. Hoje, entendo que tudo pode carregar uma história capaz de transformar destinos. A família, com o tempo, mostrou sinais de reconstrução. Alguns laços se estreitaram, outros se romperam. O que me importa não é consertar todos os nós, mas viver de modo que minha contribuição faça sentido. Não me tornei mestra das finanças nem ostentadora. Continuei a consertar fogões e liquidificadores, mas com uma tranquilidade diferente. Agora havia possibilidade de investir em um pequeno ateliê comunitário onde jovens pudessem aprender ofícios. Imaginei o tio Henrique sorrindo, talvez satisfeito por seu plano ter sido seguido. Ah, claro, uma satisfação discreta que não nego. Nos almoços de família, tem quem abaixe o olhar antes de comentar, mas não procuro alimentar isso. O que busco, de fato, é contar minha história para dizer que o que parece pouco pode ser o suporte de algo grande. Bento, que outrora fora motivo de zombaria, caminha agora com passos certos e olhar calmo. Ele dorme no tapete da sala com a mesma pose de quem guarda segredos. E eu sei que, de alguma forma simples, cuida-lo, foi a minha prova. Se algo desta história lhe toca, lembre-se, não julgue o embrulho. Há presentes que só se descobrem na delicadeza de abrir. E se você conhece alguém que já foi subestimado, compartilhe esta história com essa pessoa menos às vezes. Ouvir que não se está sozinho faz mais do que qualquer fortuna. Se quiser, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir que nunca subestime. No final das contas, não foi a cifra que me definiu. Foi a escolha de honrar uma vontade estranha, a disposição de cuidar e a coragem de não revidar com ira. A vida me ensinou que o respeito se conquista com ações pequenas e persistentes. E que, por vezes, o que cabe no colo, um gato, um objeto, uma ideia menos guarda algo que é imenso demais para ser medido por olhares apressados. Nunca subestime aquilo que, à primeira vista, parece simples.